se tu quer ter coragem para agir de verdade na tua vida, o estoicismo pode te ensinar como constituir a tua capacidade de ter coragem, de viver a tua vida do jeito que tu sempre quis. O estoicismo foi criado 300 anos antes de Cristo pelo Zenão de Sítio, que era um comerciante bem-sucedido, mas é que o barco dele naufragou e ele perdeu tudo que ele tinha. E aí ele chegou em Atenas, procurando uma resposta pelo que tinha acontecido com ele. Ele começou a ler sobre filosofia, foi aluno do Creta, que era um dos maiores filósofos de Atenas, e acabou que ele fundou a própria escola dele, conhecida como estoicismo. Diferente de outras escolas de filosofia, os estoicos queriam realmente estar dentro do povo para entender e discutir como tornar a vida melhor. Então, assim, o estoicismo se espalhou por Roma, pelo Império de Marco Aurélio, e até incluiu escravos como Epicteto e o Sêneca, que era um imperador, e ele incluía também as mulheres. Foi a primeira oportunidade das mulheres também discutirem os ensinamentos da filosofia. E aqui, agora, nós vamos discutir e pensar sobre 7 coisas que a gente tem que fazer para enfrentar o medo e transformar o medo em coragem, segurança, autoconfiança. Agora, eu vou te pedir para tu fazer uma coisa importante. Te inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar as notificações. Pronto. Agora nós estamos no mesmo barco. Não duvida de ti mesmo. As vidas normais de todo mundo são marcadas por a gente não conseguir enxergar em nós a capacidade de criar algo de valor. O Epicteto, que era um escravo, antes dele ser lembrado como alguém relevante, porque ele teve a oportunidade de estudar filosofia, ele começou realmente a acreditar na capacidade dele de agregar valor para as pessoas e que ele podia propagar o conhecimento dele mesmo sendo um escravo. O Epicteto foi contra todas as probabilidades e, com todas as dificuldades que ele enfrentou, ele se tornou o maior professor estoico no Império Romano. Ele nos deu exemplo para sempre a gente acreditar em nós mesmos. Para muitos de nós, a confiança parece um traço de personalidade. A gente conclui que se a gente não nasce com isso, a gente não vai ter futuro pro resto da vida. Então, acreditar em si mesmo pode ser difícil, principalmente quando a gente desenvolve sentimento negativo, achar que a gente não tem nada para oferecer para o mundo, ou que a gente não merece ter as coisas que a gente tem, ou das coisas que a gente quer. Mas isso não é verdade. Quando eu ouvia que ninguém poderia mudar, desde que eu era pequeno eu nunca acreditei nisso. Então eu sempre busquei maneiras de como eu poderia aprender e melhorar quem eu era. E aí eu conheci o estoicismo. Mas eu te digo que quando eu ouvia a ideia de desenvolver, realmente falar, propagar isso, eu demorei muito para começar a fazer, porque eu realmente achava que eu não poderia agregar na vida das pessoas. Agora, quando eu vejo o feedback de vocês, eu consigo perceber o quanto que eu poderia ter começado antes, porque cada comentário positivo que eu vejo não engrandece a mim, engrandece a nós, porque isso pode ser um exemplo a ser propagado. E quantos de vocês podem estar hoje propagando um conhecimento que não estavam propagando antes, assim como eu? Então, se tu tem dificuldade de identificar tuas qualidades e tudo que tu pode oferecer para o mundo para tornar ele um lugar melhor, algumas formas simples de ver
podem modificar a tua autoconfiança, fazer tu ser capaz de identificar qualidades em ti mesmo e fazer um balanço. Começa fazendo um balanço de tudo que tu já alcançou e de possíveis metas que tu pode realizar no futuro e de novas perspectivas que tu pode ter e oportunidades de colocar os teus talentos em prática, sozinho ou em grupo. Tu pode criar um canal, tu pode simplesmente conversar na padaria se tu quiser, mas fazer diferença não só na vida dos outros, como na tua próxima. Existe um poema que fala o dilema do centopeia, que é atribuído a Catherine Kestler, que mostra a relação entre tu pensar demais uma coisa e ser covarde. Nesse poema, uma centopeia está caminhando numa boa até que um sapo chega nela e pergunta: como é que tu consegue coordenar todas essas tuas 100 pernas para andar? A centopeia pensa um pouco, ela nunca tinha parado para pensar sobre isso. Agora, a centopeia não consegue mais andar, porque ela se confundiu. Como é que ela vai fazer para mexer cada uma das 100 pernas dela? E ela se paralisou. Quando a gente pensa demais sobre as nossas ações, a gente fica confuso e a gente não consegue mais ter coragem, como a gente fazia quando era natural da nossa essência isso. Então, às vezes, a gente é muito inteligente e capaz de refletir, de planejar. Essa capacidade só pode atuar no presente. A gente não pode mudar o passado nem o futuro. Como se tu fosse, por exemplo, um carvalho que sempre acreditou que tu não vai crescer os 3 metros que um carvalho cresce, mas que tu cresceria, vamos dizer, 30 centímetros. Essa forma de pensar dá origem ao medo. Porque quando a nossa atenção é totalmente voltada para o passado ou para o futuro, a coisa se trava. Agora, quando a gente tem que pensar no presente, o avanço é inevitável, porque a gente não tem tempo mais para pensar no que pode dar errado no futuro. Marco Aurélio falou uma vez: te concentra cada minuto em fazer o que tu realmente precisa agora e te liberta de qualquer outra distração. Para de deixar tuas emoções anularem o que a tua mente está concluindo claramente. Pensa que a gente não tem como prever nada do futuro, independente de alguém prever isso ou de tu pensar que tudo pode falhar. Quando a gente, por exemplo, vê a previsão do tempo e está marcando chuva bem no dia da tua viagem, e aí, ou melhor, ela está marcando sol no dia da viagem, mas aí chega na hora da viagem e tu fica preso no quarto do hotel porque está chovendo. Ou seja, a forma como a gente está vendo hoje é o que vale. E pensar com clareza faz a gente enxergar como as coisas realmente são, e não como às vezes as nossas emoções, o nosso medo fazem a gente acreditar que as coisas são de um jeito que não são. O nosso pensamento às vezes está no piloto automático e a gente fica acostumado a julgar tudo que a gente encontra. Quando a gente encontra a nossa vida, quando a gente enxerga a nossa vida separando o que a gente gosta do que a gente não gosta, provavelmente tudo que a gente não gosta de fazer vai se tornar um sacrifício e sofrimento. Mas a mesma coisa pode acontecer se eu trocar esse pensamento por eu estou confiante para fazer determinada coisa, mas eu não estou muito confiante para fazer outra. Agora, se a gente pensar claramente sobre cada uma das situações, a gente pode identificar os nossos objetivos sem o peso das nossas emoções, sem o peso dos nossos medos, das nossas experiências negativas do passado. Pensa no caso de alguém que está tirando a carteira de habilitação agora, fez todas as aulas, se dedicou no final de semana, treinou, mas só dele pensar no exame prático, ele fica tão apavorado que ele entra em pânico.
E aí, quando chegou o dia do exame, a ansiedade tomou conta dele, pensando que ele poderia falhar, que todo mundo ia zoar ele, que ele não conseguiria dirigir, que ele realmente era um fracassado. E quando todo mundo criticava ele, as pessoas tinham razão, porque na hora do exame ele deixou o carro morrer. E isso significa, no teste, que ele reprovou. O exame prático, ele serve para verificar se o candidato está apto a dirigir um carro. E apagar o carro é um sinal que ele não foi aprovado. Mas é que ele não pensou no exame com clareza, pelo que ele tinha que fazer. Ele pensou com base nos medos, na insegurança dele. Se ele tivesse pensado na capacidade que ele tinha quando ele estava treinando, como ele estava confiante nos treinos, ele teria colocado em prática do mesmo jeito na hora do exame. Então, a gente precisa ultrapassar aquela fantasia inicial. E em vez de a gente nos deixar levar pelo medo, pela insegurança, a gente pode assumir o controle, agir com tranquilidade, com resiliência. Quando você conseguir ajustar a tua mentalidade do jeito certo, você vai perceber que nada te incomoda mais, como já te incomodou um dia. E a vida vai ser muito mais fácil. A gente pode buscar soluções, não culpados. O nosso medo adora buscar um culpado e não uma solução, porque isso tira da gente o fardo. E a obrigação da gente tomar uma modificação na nossa vida para a gente fazer com que dê certo. Então, às vezes pedir que tu não culpe as outras pessoas parece uma coisa grande demais para pedir para alguém. Mas às vezes nós mesmos somos responsáveis pelas coisas negativas que surgem na nossa vida. Mas procurar o resultado, procurar o culpado, é muito pior do que arrumar uma solução. Em vez de pensar um jeito certo de resolver a coisa, você vai começar a pensar sobre quem que é o culpado do negócio. Pensa, não faz sentido. Frequentemente, culpar as outras pessoas é uma coisa que as crianças fazem, porque o desenvolvimento cognitivo, moral, ainda não permite que elas entendam a importância das crianças assumirem a responsabilidade pelas suas ações. E agora, a solução para essa tendência de culpar os outros é a capacidade de ser humilde, contrariando a crença padrão e conseguindo encarar as consequências dos próprios atos, dos próprios erros. Isso é mais do que maturidade, é o crescimento pessoal. A gente conseguir assumir responsabilidade sobre as nossas ações não só desenvolve o desenvolvimento pessoal, mas também contribui para a gente construir relações saudáveis. E a nossa capacidade de reconhecer e de aprender com nossos erros é uma habilidade incrivelmente importante, que evita que a gente repita os próprios erros no futuro e também que a gente consiga crescer e ser mais autêntico. Quando a gente cultiva a humildade e a responsabilidade, a gente está no caminho certo para pensar em solucionar os problemas que a gente está vivendo. O Marco Aurélio disse: não culpa ninguém, corrige as pessoas, só se tu puder. Se tu não puder, repara o dano. E pensa que tu não pode fazer isso. Tá, aí como é que faz? Para onde que vai te levar a culpar as pessoas? Uma pessoa responsável encontra soluções e não o culpado. Encontra o lado positivo no teu erro. Se tu tem medo de cometer um erro, tu vai se tornar um escravo do perfeccionismo. Tu vai ter medo de agir por medo de errar. Por mais que a gente faça tudo da melhor forma, buscando a excelência absoluta, a perfeição nunca vai ser perfeita, nunca vai ser possível de alcançar.
quando a gente tem muito medo de errar e a gente nunca está satisfeito com o próprio esforço que a gente está fazendo, a gente pode se transformar num crítico canalha, não só de nós mesmos, mas de todo mundo ao nosso redor. E isso aí acaba com todos os nossos relacionamentos e com a nossa própria vida, o nosso relacionamento sozinho. A gente vive num alerta constante, pisando em ovos e procurando sempre o próximo fracasso. Isso é exaustivo. Agora, tem uma forma da gente conseguir se libertar disso. A gente pode ver coisas positivas em errar também. Ou quando a gente erra, a gente consegue transformar uma coisa quebrada numa coisa bonita. A gente pode pegar os problemas que a gente tem na nossa vida e não ignorar elas, não esconder os problemas, mas evidenciar como um problema superado. Porque ninguém nasce perfeito. E esse teu erro superado passa a ser uma qualidade linda. A gente pode aplicar isso na nossa própria vida. Quase todo mundo carrega as cicatrizes que a gente tem. As coisas que a gente sofreu na vida, às vezes são tão aparentes para nós, e quando alguém nos vê, que a gente nem percebe isso, mas está entrelaçado na nossa essência. Pensa nisso. Ok, danos, reparos, tudo isso faz parte de estar vivo. A gente às vezes tenta esconder essas imperfeições, e a gente não precisa esconder, e sim acentuar, tornando bonito uma coisa que uma vez foi imperfeita e que hoje foi melhorada. Todo erro tem uma beleza maior, mas a gente precisa estar disposto a encontrar cada um dos erros, porque cada erro é uma lição, esperando para ser descoberta. E quando a gente descobre como resolver alguma coisa, o nosso ser passa a ser uma coisa mais bonita. Se alguém pode me mostrar que eu estou cometendo um erro, ou vendo as coisas de um jeito errado, eu posso mudar numa boa. Eu estou atrás da verdade. A verdade nunca prejudicou ninguém. O que nos prejudica é persistir se enganando e sendo ignorante. Racionaliza o teu medo. Olha o que o Epicteto disse. A principal tarefa da filosofia é responder o clamor da alma, fazer sentir e assim nos libertar do domínio das nossas tristezas, dos nossos medos. Quando o Epicteto se tornou professor, ele enfatizou que os nossos medos, se forem analisados cautelosamente, a gente pode ver que não tem uma base real para vários desses medos. E a única razão pela qual a gente sente medo é que existe um medo maior, o medo de ser julgado socialmente. E o que ele quer dizer com isso? É que quando a gente tem medo de perder, por exemplo, o nosso emprego, não é só porque a gente se tornou desempregado e aí a gente tem medo, mas porque a gente fica também atento ao olhar crítico das pessoas. E alimenta essa ansiedade da gente ser rotulado como fracassado na vida, na frente de todo mundo. A gente pode reconhecer que em muitos casos esses medos são desejos. Como, por exemplo, o empresário que pensa que não pode viver sem um motorista, uma família que não pode viver sem uma empregada. Assim, ele faz a gente discernir entre o que realmente é uma necessidade na nossa vida do que não é. E quais os medos que são realmente válidos e quais que não precisam ser temidos e que a gente não precisa se apegar a eles. O Epicteto nos estimula a olhar plenamente para o nosso medo como um primeiro passo para a gente se livrar daquele medo irracional. Hoje em dia, o mundo nos traz medos que a gente nem entende por que a gente está sentindo.
tudo é posse, tudo é consumismo. E tudo é o desejo da gente acumular coisas. E isso acaba desenvolvendo muitos medos, muita ansiedade. E é fácil a gente acreditar que cada desejo é uma necessidade vital para a nossa existência. Então, pensa o seguinte, o medo de não possuir um carro, esse medo em específico, pode gerar ansiedade em muitas pessoas. Pode nos levar a acreditar que ter um carro é fundamental para a nossa sobrevivência. Ok, um carro facilita muito a vida. Mas é um meio de transporte no final das contas, e tem vários outros meios de transporte que a gente pode utilizar, sem precisar possuir um carro necessariamente. Agora, a gente pode pegar um trem, um carro de aplicativo, um ônibus. A gente tem medos racionais também, mas esses medos nunca mudam desde que a gente nasceu. Por exemplo, o medo de não ter acesso à água, não ter o que comer, ou de não ter um teto para dormir, de não ter a segurança básica e temos que nos submeter a uma situação perigosa na rua. Esses são medos que até os nossos antepassados tiveram. Então, a gente tem que reconsiderar o que a gente tem medo hoje e filtrar os medos que são racionais dos que são só irracionais. A gente pensa que são racionais, mas na verdade não são. Uma das formas que o Epicteto incentiva as pessoas a superar os medos é estudando filosofia. O Epicteto, a filosofia que fez ele atingiu uma consciência tão grande dos seus medos e como que ele tinha que lidar com eles. Então a filosofia é o remédio para a gente ver a vida como ela realmente é. A filosofia capacita nossas mentes, nos torna mais preparados para discernir entre o que merece mesmo a nossa atenção e as coisas que a gente não tem nem que pensar nelas. A gente nos torna mais conscientes dos nossos medos e se eles são realmente racionais ou são irracionais. A gente pode procurar até, por exemplo, escalar uma montanha porque tu tem medo da altura, ou seja, confrontar o nosso medo. Mas a gente tem que ver como são realmente esses medos para que a gente tenha um objetivo real. Então, se o medo fosse um oceano, você é um ser humano que pode sair desse oceano. E não um peixe que vai viver nele para sempre. Te humilha no primeiro momento. Pode parecer contraditório, mas, por exemplo, 2 ladrões tentam vender um traje para o imperador. Eles tentam dizer que aquele traje é muito especial, é nobre, mas ele é invisível para quem é burro. O imperador gosta de gastar dinheiro, gosta de comprar luxo para si mesmo, faz a tal da encomenda desse traje invisível. E aí os ladrões mostram ao imperador o traje invisível e o traje não existe. E aí o imperador pega aquela roupa que não existe e diz: ah, que linda essa roupa, maravilhosa. Mas ele sabia que a roupa não existia, ele só estava orgulhoso. Aí ele exige a sua roupa inexistente. E aí as pessoas começam a olhar: olha só, o cara está pelado aqui na frente de todo mundo. Porque ele não queria admitir que a roupa não existia. Então, isso é uma conexão entre o orgulho e a covardia. Quando tu é muito orgulhoso, tu também passa a ser covarde.